Boa noite, o pessoal que nos assiste pela internet, né? Mais uma vez nós estamos aqui na Casa do Caminho, graças a Deus, né? Para a gente estudar mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, para que a gente realmente nos sintamos melhores, né? Diante de tantas coisas que a gente vê. Então nós temos que procurar o oásis, né? Um pouquinho de paz, fortalecimento espiritual através dos nossos amigos que estão aqui conosco na nossa casa. Nós sabemos que todos eles, espíritos amigos, colaboram com as casas cristãs de uma maneira geral. Se bem que nós sabemos que em toda parte Deus está presente de uma forma ou de outra, por mais terrível que sejam as situações, sempre tem um anjo bom para ajudar as pessoas. Se as pessoas estão ligadas com o alto, então, melhor ainda. Então nós temos uma sintonia. Aí é melhor ainda. Porque então nós podemos receber realmente uma ajuda, uma inspiração, né? Clarear nossa mente. Então hoje nós estamos aqui, vamos esquecer o nosso problema lá de fora, né? As dificuldades que nós tivemos, que não foram poucas, todo mundo que está envolvido nesse planeta de provas e expiações sabe que o mundo é difícil, a gente vê tantas coisas que nos tocam, muitas injustiças, mas nós estamos aqui, temos que caminhar. Quando nós já abrimos nosso coração para as coisas mais altas do Espírito, nós vamos conseguindo nos equilibrar, graças a Deus, e nos harmonizar, né? Muito bem, todos nós que já estamos mais tempo aqui na casa, mas de vez em quando nós precisamos repetir, né? Porque algum irmãozinho nosso que está assistindo pela internet não sabe, mas toda semana nós temos trabalho na nossa casa. Temos afixado lá na frente o nosso quadro de tarefas, né? Então todos os dias nós temos tarefas na Casa do Caminho. Com exceção das sextas-feiras, que nós temos aqui um trabalho todo especial, né? Dirigido a um grupo de apoio para os dependentes químicos e os seus familiares. Nós sabemos que hoje está difícil o problema da dependência química, das drogas, então o prejuízo é muito grande para a economia de uma maneira geral, mais moral e espiritual também, né? Então esse é um trabalho que as pessoas vêm até nós, temos um grupo de trabalhadores, de voluntários, de pessoas já preparadas também para encaminhar, auxiliar, fortalecer as pessoas nessas dificuldades que atravessam. Geralmente são os pais que sofrem mais, a mãe particularmente, né? Com um filho drogado, que realmente perdem a força, não tem condição de se ajudar. E eles não vêm. Então, geralmente tem que ver uma pessoa da família, né? Se alguém souber de alguém que esteja nessa situação, encaminhar aqui para a Casa do Caminho, sextas-feiras, 19h30. Né? Nós continuamos com o nosso trabalho de distribuição de 70 cestas básicas agora, para 2 grupos de famílias cadastrados aqui na nossa casa, e todo segundo sábado de cada mês é feita a distribuição. As pessoas que querem conhecer o trabalho, querem cooperar também nesse trabalho, serão bem-vindas, né? Nós não estamos recebendo roupas nem sapatos, tivemos uma época que nós fazíamos isso, depois passávamos para frente, por problema de espaço. Como nós temos aulas, aumentamos o nosso trabalho de divulgação, escola, então o nosso espaço ficou muito restrito e não temos condição de abrigar esse material. Então nós estamos pedindo que as pessoas não tragam mais sapatos e roupa. Os internautas nós avisamos que estamos recebendo as perguntas ao vivo, né, sobre o tema da palestra, quem quiser mandar, nós recebemos, né? E o nosso palestrante hoje, o Mário, vai responder para as pessoas que tiverem alguma dúvida a respeito do tema. Muito bem. Por favor, as pessoas que tiverem com o celular ligado, vamos pedir para esse celular ficar mudinho, pelo menos durante esse tempo que nós estivermos aqui, para que a atenção seja voltada totalmente aqui, então, para a palestra, a atenção aqui ao nosso palestrante, né? E para não haver nenhuma interferência, mesmo porque enquanto nós estamos aqui, os amigos espirituais estão nos atendendo individualmente também, né? Muito bem. Então vamos nos preparar para mais uma tarefa. Esqueci de falar sobre o plantão de atendimento, as pessoas sabem, né? De qualquer forma, nós vamos dar o recado novamente. As pessoas que querem passar pelo plantão, porque muitas vezes vem pessoas que não conhecem a casa espírita pela primeira vez, querem tirar alguma dúvida.
Então nós pedimos que chegue 40 minutos, meia hora antes para passar pelo plantão. Então fica mais fácil. Depois a pessoa é encaminhada aqui para a sala para assistir a palestra. Muito bem. Então, dito isso, nós vamos nos preparar, vamos nos recolher mais um pouquinho, né, agora. Dentro desse ambiente já preparado aqui para nós todos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Criador, Senhor da vida. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o nosso mestre, irmão maior da espiritualidade, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Agradecer a todos os tarefeiros espirituais aqui presentes, que estão na nossa casa já o dia todo trabalhando, auxiliando. Muitos irmãos nossos estão aqui estagiando, muitos irmãos nossos ocupam também esse espaço um pouquinho para frente, em toda parte, na expansão que esses amigos dão a esse ambiente. São atendidos também muitos irmãozinhos nossos antes da nossa chegada. Esses espíritos bondosos, muitos médicos, vêm aqui até nós para auxiliar esses irmãos que também chegam, como nós, necessitados também de um conforto espiritual. Não é o fato de estarem do outro lado, que não precisam, às vezes precisam muito e muito mesmo, né? Então nós vamos agradecendo a todos eles que estão trabalhando essa noite e vamos pedir licença ao nosso mentor para iniciar a nossa reunião da noite. Hoje é um tema interessante. O nosso irmão Mário vai falar por nós, para nós. Fé e perseverança, não vamos esquecer, isso é para gravar, né? Então, Mário, seja bem-vindo. Vamos envolver o nosso companheiro com muito carinho, nossas vibrações de muita paz. Muito boa noite a todos. Boa noite. Rogamos ao Senhor da vida que nos ilumine, nos cubra, para aproveitarmos bem o tema que é proposto para a nossa reflexão na noite de hoje. Para nós, né, para centenas de espíritos que acorreram também a esta casa espírita, estão conosco aqui para aprender também, aos nossos amigos que nos assistem pela rede mundial de computadores. Que coisa legal, né? Que coisa bacana. Porque o tema é embasado no livro Alerta. Alerta, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e com autoria espiritual de Joana de Ângeles. É um livro, ele tem 60 proposições de alerta. E chama Alerta por quê? Porque essa dupla, Divaldo e Joana de Ângeles, existem muitos outros autores espirituais e médiuns que escrevem obras extraordinárias, mas fazendo assim um certo carinho na gente, né? Tipo, conta notícia boa, conta notícia ruim também, mas tudo com muito jeitinho. A Joana, ela é direta. Ela fala, alerta. Alerta por quê? Porque se nós não estivermos alertas, nós vamos ver pela lição, nós nos expomos a perigos. Se nós não estivéssemos falando de doutrina espírita, de evangelho, se estivéssemos falando da nossa vida, como se diz, vida secular, né? A vida deste momento, nós sabemos que estamos expostos a perigos nessa sociedade que vivemos, não é? E não necessariamente a gente corre atrás deles. Às vezes nós vemos os noticieiros, os noticiários, né? A pessoa estava aguardando o ônibus no ponto e acontece um acidente, e a pessoa acaba injuriada, ferida. A pessoa estava comendo uma pizza no restaurante quando, né, uns irmãos nossos entram em busca dos bens das pessoas. Então, se a gente, estando em alerta, ainda assim estamos sujeitos a riscos, se nós não estivermos alertas,
nós aumentamos a nossa exposição aos riscos. Os riscos físicos nós já conhecemos, estão aí. É só abrir o jornal, é só ouvir as notícias na televisão. Mas, olha que interessante, né? O livro publicado em outra época começa dizendo o seguinte: que estes são dias de transição moral e de crescimento espiritual do planeta, não tenhas dúvidas. Quando nós estamos numa época de crescimento e transição, é como se fosse um caldeirão fervente. Tudo pode acontecer. E o alerta, que vai além do alerta dos nossos cuidados físicos, é sobre o nosso alerta dos cuidados espirituais. Porque também como espíritos, e nós diríamos que principalmente como espíritos, nós estamos sujeitos a riscos. Porque nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais e neste momento estamos tendo uma vivência física. Porque neste momento nós estamos circunscritos, restritos a nos manifestarmos dentro deste corpo. Este corpo é uma porção de matéria orgânica, animada, que a gente ganhou ao nascer. Estamos usando e daqui a pouco nós vamos devolver. A hora que a gente morre, devolve o corpo. O corpo é um instrumento. Então nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Como seres espirituais, aprendemos isso com os espíritos, o fato de existirmos e pensarmos, sentirmos, termos emoções, sentimentos e pensamentos, faz com que nós tenhamos uma interação uns sobre os outros. Quando eu penso, o meu pensamento se projeta, se espalha e alcança e pode induzir a todos os outros a alcançar o meu pensamento. Ainda não é de forma direta e consciente. No nosso estágio evolutivo, é de uma forma subliminar. Né? E todos os senhores pensando estão influenciando uns sobre os outros, seus pensamentos chegam aqui, como uma série infinita de ondas que projetamos e recebemos. Todas elas nos estão fazendo sugestões. E quem somos nós nesse universo de ondas? Nós somos este ser espiritual, com a sua personalidade, com o seu caráter, com o seu conhecimento acumulado, com o seu progresso espiritual, cada um de nós num certo patamar. Todos nós com uma certa quantidade de virtudes adquiridas e uma certa quantidade de fraquezas, de defeitos, de vícios, de más qualidades, igualmente. E todos juntos reencarnados no planeta Terra, que é chamado, classificado, está lá no Livro dos Espíritos, né? Numa escala que tem 5 degraus, nós estamos na segunda de baixo para cima. Né? Existem os mundos inferiores, primitivos, em segundo lugar o nosso, mundo de expiação e provas. Expiação com X, que significa acertar as contas, pagar as dívidas, enfrentar as consequências dos seus atos, olhar nos olhos de quem você entrou em conflito. Como isso? Todos os espíritos que estão na nossa fase evolutiva, simplificando, planeta de expiação e provas, reencarnamos nós, espíritos em que ainda não é, vamos simplificar, né? Ainda não é o bem que prevalece sobre o mal. Ainda não é. Isso resulta um mundo como o nosso, onde, se nós quisermos
comer, temos que trabalhar. Existem planetas em que a pessoa vai trabalhar pelo prazer de oferecer algo de si em favor de toda a sociedade, sem esperar nada em troca, não tem salário. Como você vai trabalhar de graça? Não, não é de graça. Qual é o seu pagamento? Lá neste planeta, neste mundo, a minha alegria é que o trabalho que eu ofereço, o cansaço que eu sinto fazendo esse trabalho, resulta em alguma coisa para os outros. E tudo o que eu preciso me vem de graça porque um ou outro está fazendo o que eu preciso. Também de graça, porque ama. Né? Aquela senhora lá, ela planta tomate, vagem, berinjela, chuchu e almeirão. E ela oferece. Eu vou lá e pego o almeirão para minha salada. Né? Aquela lá trabalha numa usina nuclear. Produz energia elétrica. Né? A alegria dela é ir todo dia para lá e cuidar direitinho para que todos tenham energia elétrica. Esses são os mundos acima dos nossos. Não tem salário. Não tem obrigação. Né? O nosso mundo, se a gente não levantar com o frio, tomar aquele café, vai lá para a CPTM e não acha o trem. Hoje, o pessoal grava a palestra, daqui a um tempo, quem assistisse, hoje teve greve dos trens metropolitanos. Quanta gente quis chegar no trabalho e não conseguiu. Não é? Se nós não trabalharmos, o patrão manda a gente ir embora. Não é só trabalhar, tem que trabalhar direito. Não é? E às vezes o trabalho é ruim. A gente não gosta, não quer, mas vai. Por quê? Porque do nosso trabalho depende o sustento dos pequeninos, a escola, o leite, a comida. Tem que pagar o aluguel. Se não paga o aluguel, fica sem casa, vai morar na rua, na chuva. Então, o mundo está organizado conforme o nosso nível de progresso. O nosso mundo tem paredes duras, muros com arame farpado. Imagina um alienígena chegando no planeta Terra. Ele começa a andar pela rua, ele deve olhar e falar assim, minha nossa, neste planeta ainda deve existir animais perigosíssimos, né? Todas as casas estão muradas, cheias de arame, de espinho. Escuta, qual é o bicho que vocês estão com medo, né? Seu moço, chama-se gente. Esse é o nosso planeta, né? Em que nós temos coisas belas, né? O amor, a alegria, a fraternidade, a colaboração. Mas nós também temos coisas tristes, como a violência, a pobreza, a miséria, a ignorância, a doença, o descaso. É a lâmpada. A lição hoje diz alerta, né? A gente está cheirando queimado, mas foi a lâmpada que queimou. Então, o mundo é o resultado dos pensamentos de nós que moramos aqui. Não adianta falar que o mundo é malvado, né? Este mundo está perdido, porque este mundo somos nós. E o único jeito de melhorar o mundo é melhorarmos a nós mesmos. Aí a lição de hoje vem falar sobre isso, porque a coisa está tão esquisita que às vezes dá a impressão que é inútil, não é verdade? Parece assim, meu Deus, não adianta. O que eu posso fazer? A coisa está perdida. Né? A juventude confunde a alegria de ser jovem, porque quando a gente é jovem, tudo é gostoso. A gente não se cansa, não tem dor, não tem artrite, não tem lumbago, não tem joanete. Passa a noite inteira dançando na discoteca, chega em casa às 6 da manhã, 7 horas já está disposto para ir para outra coisa. Quando a gente é jovem é tudo bacana, né? Tá certo. Vamos aguardar.
Pode continuar ou tem que esperar lá ligar alguma coisa? Né? Então, esse é o planeta que nós vivemos. E a lição hoje pede que nós acreditemos. Por mais... estávamos falando dos jovens. Então seria de imaginar que é para usar toda essa energia para aprender bastante coisa, para jogar bastante bola, para namorar, para ir acampar, não é? Fazer surf, vai lá em, como é que chama, em Brotas, aqueles esporte radical, porque a gente, depois que passa dos 30 e pouco, meu filho, e começa, é aqui, é ali, aí não vai dar mais para descer a corredeira e pular de paraquedas. Tem gente que pula, né? Até, mas a maioria começa... né? Alguns fazem isso. Outros entendem que o legal é sair na noite, ingerir bastante bebida alcoólica, não é? E quanto mais beber e aguentar em pé, mais os amigos vão achar que ele é bacana. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, quem está bebendo mais do que os meninos são as meninas. Olha só, né? Esses são os números aí dos organismos que avaliam isso, né? As meninas, a mulher levou tanto tempo lutando pela liberação, pela igualdade de direitos, e muitas entenderam errado a conquista, né? Vamos fazer tudo que os homens faziam errado, nós também. Então, como é que nós podemos não desanimar? Diz aqui a Joana de Ângeles: em face das circunstâncias, não te surpreenda com a paisagem emocional aflitiva que vemos entre os homens hoje em dia em toda a parte. Como eu disse para o senhor, para algo que foi escrito há muitos anos, talvez décadas, que coisa atual, não? Parece que está cada vez mais atual. A gente podia imaginar que quando chegou o Espiritismo, o estudo fizesse a coisa melhorar, né? Mas está havendo exacerbação dos dois lados, né? Uma turma da humanidade está buscando uma vida mais simples, ecológica, calma, zen, e o outro lado buscando as emoções cada vez mais exacerbadas, seja na alimentação, seja na busca pelo dinheiro, seja na afetividade, na sexualidade. Então, os extremos estão aparecendo. Me faz sempre remeter àquele ensinamento lá no Evangelho, né? Deixa o joio e o trigo crescer juntos. Enquanto eles são pequenos, é difícil saber quem é um, quem é outro. Mas se você deixar os dois florescerem, aí fica fácil saber quem virou joio, quem virou trigo. E hoje em dia, parece que está cada vez mais fácil saber o que é joio e o que é trigo, né? Joio é um mato, né? Não apenas isso. Estado de almas inquietantes dominam grande faixa da humanidade, diz a Joana de Ângeles, como decorrência de fatores socioeconômicos, psicológicos, que atestam a precariedade dos valores sobre os quais foi erguido o sucesso da inteligência. Será que é isso mesmo? Nós já tentamos construir vários modelos socioeconômicos. No começo do século passado, era o socialismo, o comunismo. Revoluções em vários planetas, em vários países, na Rússia, na China, né? Inclusive acompanhados de muita violência. Quanta gente, né? Quanta morte não houve, né? Com o Stalin e etc., em busca de uma sociedade que fosse igualitária. Só que, em vez dessa sociedade ter nascido de dentro dos seres para fora, como uma consequência natural, foi de fora para dentro. Olha, nós vamos enfiar o comunismo na sua goela. A casa que era sua não é mais. A fazenda que era sua não é mais. Nada é de ninguém. Tudo é de todo mundo. Então, passados 100 anos, né, aí a história que nos mostra, o modelo não deu certo. Ninguém estava feliz, né? A maioria desses países abriram mão deste modelo.
E aparentemente, nos últimos 20, 30 anos, né, desde que derrubaram de novo o Muro de Berlim, falaram, não, então é o capitalismo, é o acúmulo de riquezas. Quais são os argumentos desses modelos, né? Vamos acumular riqueza. Quando a gente acumula riqueza, a gente pode fazer bastante coisa, construir fábricas e empregos. Este modelo também não brota de dentro do ser humano para fora. É um modelo que se apoia no egoísmo, com o falso argumento, né, de que a pessoa que acumular bastante vai ser boazinha para distribuir, repartir, compartilhar. Não está acontecendo. Poucas famílias, poucos grupos detêm as ações de quase toda a riqueza do mundo e tomam as decisões. Determinam, né? Ah, não, precisamos de mais lucro. O que vamos fazer? Demite os velhos. Surgem aí essas coisas, em nome da saúde financeira deste modelo. Então é um modelo que está aí, mas quanto tempo vai durar? Não sei. Qual será o modelo que vai sobreviver? Aquele que se fundamentar na justiça e equidade que brota espontaneamente do ser humano e todo mundo de acordo com todo mundo. Não é socialismo, não é capitalismo. Não existe isso na Terra ainda, então não dá para dar um nome, né? Um modelo fraterno de sociedade, onde não haveria miséria, ignorância, etc. Então, nós não podemos desanimar porque a gente está vendo o mundo aparentemente afundando. Aonde que está o bastião? Onde é que está a haste, a coluna que ainda resta para sustentar vibratoriamente o mundo que realmente está se destrambelhando? Se não formos nós, com nossas preces, nosso equilíbrio, nossa calma, nossa paciência, nossa resignação. Resignação não é aceitar bobamente e passivamente as coisas. É não se revoltar, não se insurgir, não achar que, olha, o único jeito é ser igual aos outros. Vamos derrubar tudo, vamos quebrar tudo. Nós não podemos assumir isso. Neste momento, é mais ostensivo o intercâmbio inconsciente, embora com espíritos em aturdimento. A Joana diz, nesse momento o que está acontecendo é um forte intercâmbio nossa humanidade. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Nós estamos muito mais sintonizados com o plano espiritual perturbado, desequilibrado, sofredor, trevoso, retrógrado, violento, do que com o plano espiritual luminoso, superior, dos mundos que já superaram as suas mazelas. Mas é uma escolha nossa. Ainda sentimos mais prazer quando nos afinizamos com essas coisas do que com as coisas de cima, porque a gente não entende muito bem as coisas de cima. É mais fácil entender as coisas de baixo, que nos acenam com prazeres físicos. Dinheiro, prestígio, fama, prazeres, né? Da bebida, né? Prazeres sexuais, prazeres químicos. Quantos de nós não estamos nos iludindo, buscando preencher aquele vazio interior, aquela insatisfação com os químicos? É cocaína, é crack, é álcool. O álcool não é ilegal. Quantos flagelos, não é? A gente busca refúgio no álcool. Ah, eu estou com problemas, eu estou com estresse. E vai e toma um esquinho, né? E fuma o cigarro. Ou o mau humor, a irritação. Raiva, irritação é a mesma coisa, entre aspas, que a cocaína, que o crack. É um veneno que o álcool. Mas nós não percebemos, porque já chega no plano do espírito. A ciência, com muito custo, está começando a dizer assim, parece que os estados emocionais influenciam na saúde. Como que parece? A nossa saúde é totalmente determinada pelo nosso estado espiritual.
As complexas cargas de informações negativas. Vocês acham que nós estamos sendo bombardeados com informações negativas hoje em dia? Demais da conta. Tá tão difícil ver uma notícia gostosa, né? É tão difícil alguém fazer o bem que quando faz vira notícia. Devia ser o normal, mas não, é tão anormal. Fulana de tal achou 5 mil reais e devolveu para o dono. Vai o SBT, a Globo, a Bandeirantes, a MTV, até a Rede TV, vai todo mundo. Que a senhora... Como é que é isso, minha senhora? A senhora devolveu o dinheiro? A senhora é louca? Não, o dinheiro não era meu, é de outra pessoa que deve estar precisando. Aí eles viram para o outro lado e falam, olha lá o cidadão que achou um dinheiro sobrando e enfiou dentro da roupa. Então, de onde é que brota a atitude nobre? É de dentro de nós. Nós não podemos desistir e desacreditar e ficar firmes. A lição de hoje chama fé e perseverança. Deixa o mundo vir abaixo, mas nós temos que acreditar que a nossa vibração, o nosso pequeno exemplo, vai gerar frutos do mesmo jeito que as más atitudes estão gerando frutos. Se nós também desistirmos, quem é que vai sustentar vibratoriamente o mundo? Nas nossas preces, no nosso evangelho no lar e do jeito que nós pensamos no dia a dia, minuto a minuto, dentro de casa, no nosso local de trabalho, quando andamos pela rua, tudo é vibração. Se nós pudéssemos ver, nós carregamos como um escafandro, como um aquário, a nossa vibração em volta de nós. Ela pode nos proteger, pode. Né? Às vezes nós podemos chegar perto de uma pessoa que está mal intencionada e a nossa vibração acalma, envolve e aquela pessoa deixa de fazer o mal que ia nos fazer. Às vezes aquela pessoa está tão energizada com as vibrações de todo mundo. Quando a gente vibra o mal, parece que a gente não faz nada, né? Eu não fiz nada, mas o nosso pensamento ajudou aquele que queria fazer o mal a ter coragem de... Da onde que vem a vibração? É nossa. Quando a gente tem a pequena raiva com a esposa, a pequena raiva com o patrão, a pequena raiva com o cobrador do ônibus, de pequena em pequena raiva nós estamos soltando as vibrações. Nada disso se perde. Ela sai pelo mundo, entra em sintonia com alguém que está fazendo mal, a nossa má vibração age como uma pilha que aumenta a voltagem daquele que quer fazer o mal. Portanto, a nossa pilha também pode aumentar a voltagem daquele que quer fazer o bem ou diminuir a voltagem daquele que quer fazer o mal. Surgem momentos... aqui tem umas palavras que não se usa muito no nosso dicionário, nessa lição. As complexas informações negativas que vêm sobre nós assulam os desajustes. Eu fui lá procurar o que é o assulam. Assular é incitar os cães para que mordam os outros. Isca, isca, totó, isca. Tem gente que bota o cachorro para morder os outros, né? Essas informações negativas assulam os desajustes de tudo quanto é tipo. Ou seja, né? A gente pensa que a televisão está dando a notícia para a gente saber o que está acontecendo, mas do jeito que está sendo feito, ela está aumentando o mal. Não está só informando. E principalmente se a gente liga a TV e fica lá, né? Não, eu quero o da Atena, não, eu quero o outro, eu quero não sei quem. E o prato de comida ali. O André Luiz diz que os espíritos obsessores, quando querem prejudicar uma família, sabe o que eles fazem? Sou eu que falo, né? O André Luiz que diz. O obsessor vai lá e abraça o bujão de gás, isso é um dos livros lá, e fica vibrando veneno mental no bujão de gás. Aí o gás sobe, vai para o fogão e o veneno mental envolve a comida da família. Agora imagina, você faz aquela comida com tanto carinho, né? Seu refogadinho ali, e leva para frente 14 assassinados. O ladrão entrou na pizzaria e derramou sangue, e a polícia, e o tiroteio, e o ônibus incendiou.
Gente, aquele prato de comida só falta fazer cui, 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 de bicho venenoso, mental. Nós temos que tomar cuidado. Olhar com olhos da sabedoria. O apóstolo Paulo diz assim, conhecei tudo, retende o bem. Então, nós não podemos achar que nós vamos nos proteger desligando a televisão. Aí, eu vou me isolar do mundo, eu não vou mais ver televisão, eu não vou mais ler o jornal, eu vou mudar para uma casa lá no fim de Pirituba, onde não tem mais nada, né? Não vou mais falar com ninguém, lá é mato, assim eu vou me proteger do mundo. Nós temos que interagir com o mundo. Nós temos que estar no meio. Quem é que vai fazer o bem sozinho lá no mato, lá no fim de Pirituba, já para o lado da Serra do Japi? Ninguém. Nós só podemos fazer o bem no meio das outras pessoas que estão necessitadas do quê? Às vezes só do nosso equilíbrio. Ninguém está pedindo aqui para virar a Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier. Mas não é isolados do mundo. Então nós temos que ver essas notícias assim, mas termos os olhos da sabedoria, os olhos do espírita que é estudioso do Evangelho. Conhecei tudo, retende o bem. Estou começando a publicar uma revista nova que só tem não sei o que. Imagina, dá uma olhadinha para ver o que é a revista. É diferente de olhar a revista e falar assim, aí você mergulhou na vibração da revista. Tudo isso é treino. Né? Nós não podemos querer fugir do mundo. Nós temos que mergulhar no mundo. Nós somos o braço de Deus, de Jesus na terra. Se não fôssemos nós, Ele próprio vinha aqui de novo, consertar buraco na rua, né? Entrar na casa de família que marido está brigando com mulher, pai com filho. Ele está vibrando por nós. Ele aguarda pacientemente por nós. Ele nos deu as instruções. Ele deu a sua vida para nos deixar as instruções. Morreu pendurado lá como um criminoso. Mas nós somos os braços dele na terra. Se não formos nós, quem é? Somos nós. Então essas informações atiçam os desajustes. E o apressar das horas, olha só, nós vivemos com pressa mesmo, queremos tudo. Ainda mais com agora a internet, né? Antes, para falar com um amigo, você tinha que ir lá, combinar, visitar, fazer bolo. Hoje em dia você pega um negocinho e faz... O cara está lá na China, ele já responde em 3 segundos. Opa! É instantâneo, a gente quer tudo na hora. E essa pressa conclama ao prazer excessivo. Sem controle, nós queremos só prazer. Toda parte que não é prazer, nós queremos fugir. Mas a vida de um espírito reencarnado num planeta de expiação e provas tem os seus momentos de prazer. Mas o grande prazer é servir, é progredir, é crescer, é perdoar, é semear o bem. Mas a gente é bombardeado com ideias de que o prazer é ter bastante dinheiro, é ser melhor que os outros, é vestir para mostrar que é melhor que o outro, né? É arranjar a namorada mais bonita, não para ficar com ela. Ela é só uma coisa que eu carrego. É para os outros verem que eu estou com uma bonitona. Então ele não está namorando a namorada, ele está namorando os amigos, né? Que é para os amigos ver que ele está com a bonitona. A moça faz a mesma coisa, né? E o rapaz, nem sei direito quem é, mas tem uma grana total. Que isso? Nossa! Prazer excessivo em detrimento da paz construída na base do dever cumprido e do amor superiormente vivido. Esta plataforma, se nós pudéssemos construir dentro do nosso espírito, mas nenhuma crise econômica, nenhuma crise de violência, nada derrubaria esta paz. Jesus falou isso. Tinha uma mulher pegando água no poço, ele falou assim, olha, eu tenho uma água que quem beber não vai sentir sede nunca mais. E a mulher, não entendendo nada, falou assim, é mesmo? Me dá um golinho, como é que chama aquele negócio? Não, aquele negócio de barro que tinha antigamente, que levava água na roça. Me dá uma moringa dessa água, que eu não... Ela não entendeu. Jesus estava dizendo o seguinte, essa paz que a gente conquista com o dever retamente cumprido e o amor superiormente vivido, ninguém tira de nós.
A gente pode ficar desempregado, doente. Olha como é difícil, né? Falar é fácil. Viver e dar esse testemunho é difícil. Surgem momentos em que você supõe que não vai mais aguentar essa situação desesperadora desse planeta. Todos te parecem adversários. Todos parecem que são ingratos. Você faz uma rápida avaliação do esforço que você está fazendo e aquilo que você está colhendo e acha que o que você está colhendo é muito pouco considerando o muito esforço que você está fazendo. O mundo hoje está querendo convencer a gente disso. Né? Não adianta. Eu vou fazer esse esforço todo. Não está valendo a pena. O retorno é muito pequeno. A mente descontrolada nega-se a fixar os bons ensinos. E a afetividade recusa-se a alargar os campos das relações, receando apodos, rejeições e abandonos. Aí o orgulho falando, né? A pessoa está seca de emoção, sozinha. Mas tem mais vergonha de ser rejeitada do que a coragem de buscar, de procurar, de falar o sentimento, né? Isso, quando a gente é adolescente é assim, né? Imagina que eu vou falar para ela que eu gosto dela. E se ela falar que não gosta de mim? Depois a gente fica adulto e parece que cresceu, mas a gente continua se comportando desse jeito. Com medo dos apodos, né? Zombaria, gracejo, comparação chistosa. Né? A pessoa fica sozinha e fazendo aquela cara de que tá bem, tá morrendo de vontade. Ontem foi dia dos namorados. Ai. Ela não fala para ninguém que está sofrendo, mas corre lá e amarra o Santo Antônio. Ai. Vamos falar, olha, eu gosto de você. Vai que a pessoa fala, eu também gosto de você. Se ela falar, eu não gosto, eu falo, então vai com Deus, minha irmã. Aí procura uma outra bacana, procura as pessoas bacanas. Uma hora a gente acha, né? Não, mas a gente só quer, tem que ter o nariz da Gisele Bündchen, a orelha de não sei quem. Nós não vamos achar nunca essa. Só se a gente pegar no computador, aquele negócio que você corta a orelha de uma, o nariz da outra, junta. Mas as pessoas reais somos nós. E as pessoas que estão no mundo não são perfeitas. Então, se a gente vai juntar, é para juntar com um projeto. Quanto vai durar esse projeto? Tem que durar 60, 70 anos. Nesses 60, 70 anos, no começo vai ser aquela fogueira, né? Oh, delícia que é no começo, não é? E é beijo, e abraço, e é flor, e vai jantar no restaurante, e namora, e viaja. Mas depois vai ter tempo que a gente não vai aguentar olhar um para a cara do outro. Mas isso passa também. Porque a gente se juntou na vida para construir juntos. Né? Alguns para ter filhos, para criar bem os filhos. Se a gente teve filho, vamos criar bem. Se não teve filho, é por outro motivo. É para um apoiar o outro. Porque a vida tem momentos bons, momentos ruins. Mas a gente só quer saber da parte boa. Casou, riscou o fósforo, aquela pólvora queima, a hora que acabou a pólvora, divórcio. Vamos achar outra, vamos achar outro. Não vai, isso não vai preencher nunca aqui dentro. Tens estado a considerar apenas o que é prejudicial, sem se dar conta de que, sem querer, olha, quando a gente fica dando atenção às coisas ruins que estão acontecendo, sem querer, você acaba se sintonizando justamente com as pessoas cujo comportamento você está achando que é errado. Por quê? Porque você só fica pensando naquilo. Sem querer, você sintoniza justamente com aquilo que você está dizendo que é errado. Portanto, você se iguala. Sem querer. A lição está no livro chamado Alerta. É para a gente prestar atenção. Se a gente não prestar atenção, a gente escorrega. Assim como se você não prestar atenção no chão molhado, você escorrega e cai. Se não prestar atenção com os pensamentos, escorrega e entra na mesma faixa vibratória daqueles que a gente acha que estão errando. Em todo o processo de crescimento, surgem coisas que a gente não esperava. Por melhor que a gente tenha se preparado para dirimir, para enfrentar os riscos, os acidentes. Né? Cumpre, porém, que você não se permita colher azedume nem pessimismo. Fujamos disso. A nau humana não se encontra no mar à deriva, perdida. Jesus comanda a terra e leis soberanas estabelecidas por Deus, diz a Joana, velam pela destinação gloriosa da criação.
Se a gente esquecer disso, a gente parece que está perdido mesmo. Vai desanimar. Mas no comando está Deus. E você fala, mas eu não entendo que Deus é esse. Quanta dor e sofrimento. Nós já chegamos no horário, né? Mais 2 minutos, não é isso? 3. Então nós vamos deixar uma sugestão. Chega em casa, pega o livro dos Espíritos, vamos lá ler um pedaço das leis naturais que se chama Lei da Destruição. Vocês vão ver lá, não vão se espantar, né? Por que acontece as tragédias, tsunami, terremoto, que morre 20 mil, 30 mil? São todos espíritos devedores da lei? O Espírito responde, a grande maioria sim. Mas quer dizer então que no meio daqueles morre gente que não tinha nada a ver, que era inocente, que não tinha nada a ver? Morre. Mas isso não é injusto? Aí o Espírito responde assim, vocês só enxergam com os olhos de vocês, para quem tudo é esta vida. Com os olhos da eternidade, o que são os 80 anos que vocês passam aqui na Terra, diz ele? Né? Mas por que Deus permite que aconteça essa tragédia, incêndio, não é? Que morre avião que cai, morre tanta gente. E o Espírito responde, para acelerar o progresso da humanidade. A gente daqui fala assim, é uma judiação, né? Deus, tem gente que fala, Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha acontecido isso. Já os Espíritos dizem assim, as grandes convulsões telúricas acontecem para acelerar o progresso da humanidade. Se não fosse assim, vocês levariam milênios para alcançar o progresso que alcançam com um terremoto, com um, sei lá o quê. Não estou aqui querendo dar exemplo. Mas é sugestão, porque a gente não tem tempo. Estudem a lei da destruição para ver que até na hora da destruição, o plano divino está no comando dos fatos. Nós é que não conseguimos entender o grande fato. A gente enxerga ali, né? Que a nossa casa caiu, nós morremos. Né? Contribua com a tua cota de bondade e otimismo. Aí agora vamos fechar a lição. Né? Desgraceira está sobrando aí. A nossa parte, bondade e otimismo. Vamos dar a nossa cota. Acendendo as luzes antes de ficar brigando, discutindo com as sombras. Muitos espíritos falam isso. Não amaldiçoe as sombras. Acenda uma velinha, já melhora a coisa. Ajudando ao invés de pedir auxílio. Olha quem é que de noite não reza e fala assim, ai meu Deus, me ajude. Nós temos o direito de pedir a Deus, que todos nós precisamos de ajuda. Mas o Espírito veio na lição de hoje e diz assim, ajuda um pouco em vez de só pedir ajuda. Peça ajuda, mas ajude também. Nós somos as mãos de Deus nesta terra. Quem é que vai ter que fazer a ajuda para quem precisa? Nós. Esclareça em vez de reclamar contra a ignorância. A ignorância, está cheio de ignorância no mundo. Em vez de reclamar, vamos esclarecer o pouquinho que a gente consegue. Aqueles que estão perto da gente, estamos fazendo a nossa parte. Desculpa em vez de ficar cobrando compreensão. Desculpa. Mas fulano está errado, fez o mal para mim. Perdoa, desculpa, passa, segue em frente. Jesus disse, amai os que vos perseguem e caluniam. Foi Jesus que nos pediu isso. Edificando o amor nas almas ao invés de demolir com os camartelos do mal-estar e da revolta. Eu fui ver o que é camartelo. É um martelo que não tem aquela parte de arrancar o prego. Em vez de ter aquilo, ele tem um machadinho, um negócio. Né? Outro espírito danado. Foi buscar. O sol prossegue brilhando, sustentando o equilíbrio gravitacional da Terra. A gente não vê, mas é o Sol. A relação, existem as equações matemáticas, gravitacionais, que explicam por que a Terra está rodando em volta do Sol. Ele está fazendo a parte dele e a gente aqui quebrando o pau, reclamando. Porque o ônibus subiu para 3 e... quebrando o pau. E o Sol está lá, fazendo a parte dele. Já pensou se o Sol parasse para ir na Praça da Sé também? Dá licença que eu vou lá reclamar do prefeito.
a planetaiada tudo saía da órbita, acabava a vida. É mais ou menos isso que a lição está nos pedindo. Façamos o nosso trabalho em paz. Nós não vamos conseguir consertar o mundo, mas nós certamente vamos dar a nossa cota de contribuição. Assim como Jesus espera pacientemente há milênios que cada um de nós tome essa atitude, nós também vamos acreditar. Fé e perseverança. Perseverar no bem. Não vamos desistir jamais. Este é a mensagem que a lição de hoje nos pede para trazer. Sabe que nós temos uma pergunta na internet? Foi ver lá? Foi. Ó, enquanto nós não recebemos questionamento dos nossos irmãos da internet, vocês têm alguma dúvida sobre o assunto? De uma maneira geral? Alguém tem que... Quer falar alguma coisa, Romero? Mas o mundo está melhorando, né? Nós estamos num processo de evolução, né? Pelo que você falou aí, parece que a coisa está a perigo, né? É que nós estamos exagerando no exacerbar o mal. Antes, no começo, nós dissemos o seguinte, olha, está crescendo junto o trigo e o joio. Então, junto com todo este progresso, está havendo também uma exacerbação do desequilíbrio. Eu acho que antigamente tinha muito mais essa exacerbação aí. Acho que mais, né? Hoje tem um freio para tudo isso, né? Por exemplo, nós temos leis, né? O rei da França dizia que a lei era ele, né? Sob esse aspecto, nós progredimos muito. Hoje nós temos o direito até de votar. Até de votar. E então, quanta coisa progresso. Que veio, né? Houve progressos políticos, sociais. Neste momento, o que nós estamos carentes, então? De um progresso espiritual, pessoal, interior. Para que tudo isso resulte em benefício para todos, sem conflito. Né? Bom, isso vem através dos séculos, né? Por isso é que nós mencionamos. Tenhamos paciência e não desistamos. Através dos séculos. Mais alguém? Que você falou que o pensamento da gente muda a pessoa. Aí, influencia. Ela só age conforme essa influência. Você pensando quiser. Isso. Aí eu lembrei quando teve no Andraus o incêndio, que o fotógrafo, o rapaz estava lá e o fotógrafo, isso passou na TV. Ele falava, se atira, e o camarada se atirou, ele filmou todinha a queda. Por isso que você muito inteligentemente falou que se você influenciar aquela pessoa para o bem, ela vai praticar o bem, mesmo que ela venha para você com o mal. Exatamente. Isso já aconteceu comigo. É isso que nós precisamos acreditar. Que mesmo que à nossa volta tudo pareça perdido, desorganizado, nos compete um esforço grande para aprimorarmos a nós mesmos e nos mantermos perseverantes na fé e no bem. Porque tudo em volta quer nos convidar para relaxar, para desistir. Não vale a pena. Olha as sugestões, né? Não vale a pena. Vocês sozinhos, entrega os pontos. Vai para o baile funk, né? Não, nós podemos ir para o baile funk. Ali nós podemos ir em qualquer lugar. O que determina como que a gente capta o ambiente é a nossa postura interior. Então nós podemos ir em qualquer lugar. Alguns vão para alguns propósitos, outros para outros. O que determina se nós estamos agindo bem ou mal, se aquilo vai nos fazer bem ou mal, é a nossa postura interior. Muito bem. Porque você disse que essa pessoa está com uma aura boa, os bons pensamentos, ela ajuda realmente e neutraliza. Esse é o problema. É uma pequena parte, mesmo que a humanidade tenha 1/3 só do bem, que o bem ainda é menor, né? Mas 1/3 do bem pode neutralizar muito mal, né? Estou me lembrando uma coisa que contam do Chico,
o Chico tinha uma aura de 14 metros, não sei o quê, né? Que tem uma história de alguém que foi contratado para chegar perto dele e arrancar a peruca para alguém bater uma fotografia. Ele tinha, né? E aquela pessoa foi chegando, e quando chegou perto do Chico, em vez de arrancar a peruca, ele caiu em choro, abraçou o Chico, né? E, seu Chico, eu vim aqui, fui para fazer uma malvadeza com o senhor, mas eu chegando perto, eu senti uma coisa tão grande, eu não vou fazer isso, né? E pegou e foi embora. Então, o senhor falou, eu me lembrei disso, eu falei, talvez aquela vibração bacana do Chico tenha influenciado ele para reconsiderar aquela ação. Né? Então, tanto o bem pode influenciar para o bem, quanto o mal pode influenciar para o mal. E nós estamos no meio dessas influências todas, temos que tomar as nossas decisões. Tem muitas histórias, né? Que ele ia se matar, estava quase na beira da pedra, no meio da missão, formou, plasmou um anteparo ali, e ele voltou. Né? Essa coisa assim. É por isso que a gente faz as vibrações, né? Vibremos pela paz no mundo. Não parece nada, mas nós temos que projetar matéria mental que realmente deseje paz no mundo. Porque aí a gente... mas a gente envolve o planeta numa brisa, numa aura de paz que diminui a disposição de briga de quem esteja com vontade de brigar. Então, essa fase que você falou há pouco atrás, nós temos aí uma quantidade grande de criaturas voltando já para o plano espiritual. Quanto mais gente estiver preocupada com o seu progresso e o bem-estar seu e do seu semelhante, mais essa onda de boa vibração vai aumentar. Um dia ela vai adquirir uma força tão grande que o planeta vai mudar de estágio. De expiação e provas para planeta de regeneração. Aí o bem começa a prevalecer sobre o mal. Aí o mundo vai mudar. A leitura do Espiritismo nos dá essa condição da gente sentir bem, ter a fé naquilo que acontece, pela vivência nas colônias espirituais, segundo os Espíritos do Passo. Já havia aquela harmonia, tudo bem feitinho, aquela cidade que a gente gostaria que fosse aqui. Pois é. O nosso lar seria a colônia dos Miosótis, Campo de Paz, e tantas outras, aquela harmonia. Ali não tem como sair daquilo, aquelas pessoas estão enquadradas dentro de uma ordem perfeita, né? Exatamente. Cada um cumprindo a sua obrigação direitinho. E muitos daqueles ainda voltam na Terra, porque ainda para ajudar. Não estão no mundo superior, eles ainda vêm, trazem bastante coisa boa. Agora, e aqueles que partem daqui ainda devendo muito, às vezes pode quebrar a cara e não vão poder mais voltar para cá, né? No caso da progressão dos mundos, né? É isso aí. Obrigado, Mário. Muito bem, meus irmãos. Então nós agradecemos aqui o nosso companheiro por ter trazido aqui para nós um tema muito importante, né? Nos trazendo aquele equilíbrio, porque a paz, a fé, a perseverança, tudo isso são virtudes que nós precisamos adquirir através da nossa vivência aqui na Terra. Vamos agradecendo ao nosso companheiro, agradecendo aos espíritos amigos, que envolveram todos nós enquanto nós estivemos aqui, nos alertando realmente, de acordo com a própria obra, a necessidade das nossas instruções, os conhecimentos espirituais. Né? A verdade, segundo Jesus, nos tornará livre. Então, através do conhecimento, dos estudos, nós vamos crescendo para Deus. Vamos agradecer nesses momentos. Vamos vibrando pela humanidade, nossos irmãos, toda a parte do mundo. Hoje nós estamos aqui, pequena parte desse nosso mundo. Gostaríamos que toda a humanidade pudesse estar vivenciando essa paz que nos envolve nesse momento. Vamos vibrando por todos eles, pelos países, principalmente onde ainda não existe a compreensão o estudo do Evangelho, a certeza da continuidade da vida, da grandeza do nosso Pai Celestial, que dá oportunidades iguais para todos. Que Jesus ampare e proteja todos esses nossos irmãozinhos que ainda estão na ignorância,
que os proteja. Vamos vibrar por todos eles, vibrando por toda a humanidade, pedindo a Deus que envolva esse nosso pequeno planeta azul em muita paz, muito equilíbrio, que nós possamos ter brevemente um mundo bem melhor, onde as chagas do egoísmo, do orgulho, tudo aquilo que atrasa a humanidade, moral e espiritualmente, seja extirpado do nosso planeta, para que nós possamos desenvolver todo o nosso potencial. Que Jesus ampare e proteja todos aqueles que estão trabalhando nesse momento nos hospitais, amparando aqueles que sofrem, trabalhando pela recuperação da saúde dos nossos irmãos, envolvendo todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão trabalhando, e agradecendo a Deus também, porque nós sabemos que as equipes médicas e espirituais estão junto com esses nossos irmãos, também dando a sua parte de amor e carinho, envolvendo todos aqueles trabalhadores. Nós agradecemos a Deus, pedimos também nas nossas vibrações pela nossa juventude, pedindo a proteção da juventude espiritual para os nossos irmãos aqui na Terra, para que eles abandonem, consigam ter a força para abandonar as más inclinações, principalmente nas dependências do vício, das drogas, enfim, todos os malefícios que isso tem causado para esses nossos irmãos, uma grande parte da nossa juventude. Vibramos pela nossa infância, para que haja muito amor, o amparo aos nossos pequenos, para que eles cresçam com muito amor nos seus lares, e aqueles que são responsáveis por essas crianças, os professores, enfim, todos aqueles que têm contato com nossas crianças, que haja muito amor, muito respeito, muito carinho para com todos. Nós vibramos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, pedindo a paz no nosso lar, o fortalecimento das nossas relações, a compreensão, para que haja sempre harmonia, para sabermos que todos aqueles que estão no nosso caminho, pela vontade de Deus, vêm nos ajudar no nosso crescimento, e nós nos deles. E assim nós agradecemos aos espíritos amigos que compõem o quadro de servidores da nossa Casa do Caminho, pela participação, pelo auxílio que nos prestaram. A Jesus, o nosso mestre bondoso, que continue conosco, nos clareando o caminho, nos pacificando os corações, estando sempre conosco, e que continuemos com o estudo do seu Evangelho de amor e a aplicação desses ensinamentos. E assim, então, nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por terminado o nosso trabalho, a nossa reunião nessa noite, até esta parte, porque o nosso trabalho continua até o término, com o trabalho de ajuda espiritual através dos passes que cada um de nós vai receber nesse momento. Que assim seja.
mas eu não